O cheiro de madeira queimada impregnava o ar gelado quando meus pais me levaram pela trilha coberta de neve. Flocos brancos caíam sobre meus ombros enquanto eu tropeçava, tentando acompanhar seus passos apressados. Meu pai segurava meu braço com força demais. Marcas vermelhas já se formavam em minha pele pálida. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas determinação fria. Minha mãe caminhava alguns passos à frente. Seu corpo rígido, como se quisesse manter distância do que estava prestes a acontecer. Por favor, sussurrei. Minha voz quase perdida no vento cortante de Blackwood. Esse pequeno vilarejo encravado nas montanhas do norte do Canadá, onde nossa família havia se estabelecido há 3 gerações. Deve haver outro jeito. Nenhum deles respondeu. A resposta estava em seus rostos tensos, nas roupas puídas, na cabana que ficava para trás. Nosso último inverno havia sido devastador. A colheita arruinada, as economias esgotadas. E agora, em pleno janeiro, com a neve bloqueando as estradas e o combustível acabando, eles haviam tomado a decisão. Eu seria o pagamento. Minha avó havia me contado histórias sobre eles quando eu era pequena. Os lobos de Blackwood não eram apenas lobos. Eram algo mais, algo antigo, que existia nas sombras da nossa civilização. Criaturas que caminhavam como homens durante o dia, mas corriam como bestas sob a luz da lua. Durante séculos, o vilarejo fizera acordos com eles, respeito mútuo, fronteiras definidas e, ocasionalmente, sacrifícios. Não vai doer? Minha mãe finalmente falou, sem olhar para mim. Ele só quer uma companhia, alguém para cuidar da casa. Você terá comida, abrigo. É mais do que poderíamos oferecer agora. Era mentira. Todos sabiam o que acontecia com as garotas levadas para a mansão de pedra que se erguia no topo da colina, isolada do resto do mundo. Algumas nunca mais eram vistas. Outras voltavam diferentes, com olhares vazios e corpos cobertos de marcas. E havia aquelas que diziam, se tornavam como eles. Apertei o pequeno colar de prata em meu pescoço, o último presente da minha avó antes de morrer. Uma garota deve sempre carregar algo seu, ela havia dito. Algo que lembre quem você é quando o mundo tentar convencê-la do contrário. O pingente em forma de lua crescente agora parecia pesar 1 tonelada. A trilha se tornou mais íngreme. Meus dedos estavam dormentes dentro das luvas rasgadas. Não havia mais casas à vista, apenas a floresta densa de pinheiros. E além dela, os portões de ferro forjado que guardavam a propriedade do homem que todos temiam mencionar pelo nome. Mikhail Volkov. O Alfa. As histórias sobre ele se espalhavam como veneno no vilarejo. Como chegar há 10 anos e comprar as terras mais altas. Como gradualmente adquirir as dívidas de quase todas as famílias. Como seu temperamento era tão frio quanto suas feições esculturais. Algumas mulheres suspiravam ao descrevê-lo. Alto, de cabelos escuros e olhos que pareciam mudar de cor conforme seu humor. Mas ninguém negava seu caráter cruel. Sua capacidade de destruir vidas com uma única ordem. E agora meus pais me entregavam a ele para saldar uma dívida que nem sabiam que tinham até o inverno chegar. Quando alcançamos os portões, 3 homens nos esperavam. Eram altos, vestidos com roupas caras demais para o ambiente rústico. Seus olhares avaliativos me examinando como se eu fosse gado em um leilão. Senti o rubor subir pelo meu rosto. Nunca havia sido bonita. Não do jeito que importava para os rapazes do vilarejo. Aos 22 anos, eu era apenas a filha do lenhador, a garota de cabelos loiros sem graça que ajudava na biblioteca local e conhecia plantas medicinais melhor que gente. É ela? Perguntou o mais velho deles, ignorando completamente meus pais. Sou eu mesma, respondi antes que meu pai pudesse falar, erguendo o queixo. Se este seria meu fim, eu não entraria rastejando. Um sorriso torto surgiu no rosto do homem. Tem língua afiada para alguém em sua posição. E talvez seja exatamente por causa da minha posição, meu pai apertou meu braço com força. Um aviso silencioso. Mas já era tarde demais, eu havia despertado o interesse deles. O homem mais jovem, de olhos claros e cicatriz no pescoço, se aproximou e farejou o ar perto do meu cabelo. Recuei instintivamente. Ela tem medo, ele murmurou. Mas não se encolhe. Interessante. Meu coração batia como um pássaro desesperado contra as grades. O terceiro homem, que permanecera em silêncio até então,
Abriu os portões com um movimento fluido. O acordo está selado, disse ao meu pai, entregando-lhe um envelope grosso. Sua dívida está perdoada. Ela pertence ao Alfa agora. Minha mãe soluçou baixinho, finalmente permitindo-se mostrar alguma emoção. Meu pai pegou o envelope com mãos trêmulas, mas não conseguiu olhar em meus olhos quando murmurou: "Seja uma boa garota, Elise. Obedeça." Então, sem mais palavras, deram as costas e começaram o caminho de volta. Não houve abraços de despedida, não houve promessas de retorno. Apenas o som de seus passos se afastando na neve. "Vamos!" ordenou o homem da cicatriz, segurando meu cotovelo com uma delicadeza surpreendente. O Alfa não gosta de esperar. A mansão era ainda mais imponente de perto. Pedras escuras se erguiam contra o céu cinzento como um monumento a algo antigo e perigoso. Janelas altas e estreitas revelavam pouco do interior. A neve parecia mais branca aqui, o ar mais parado, como se a própria natureza contivesse a respiração ao redor daquele lugar. Enquanto subíamos os degraus de pedra, um arrepio percorreu minha espinha, não apenas pelo frio, mas pela sensação crescente de estar sendo observada. Olhei para cima e, por um instante, vislumbrei uma silhueta em uma das janelas do último andar. Então desapareceu, como fumaça na brisa. O interior da mansão era um estudo em contrastes. Móveis antigos e valiosos dividiam espaço com tecnologia moderna discretamente integrada. Fogo crepitava em lareiras enormes, mas o calor parecia incapaz de penetrar completamente a frieza do ambiente. Havia poucos ornamentos ou toques pessoais, nada de fotografias de família ou lembranças. Apenas alguns quadros de paisagens desoladas e, curiosamente, uma coleção de relógios antigos cujo tic-tac marcava o silêncio como gotas de água caindo em uma caverna profunda. "O Alfa vai recebê-la no jantar", informou uma mulher de meia idade que apareceu silenciosamente ao meu lado. Seu rosto era uma máscara cuidadosamente neutra. "Vou levá-la ao seu quarto para que possa adequar-se." Seguia por corredores labirínticos até um quarto no segundo andar. Era maior que toda a cabana onde cresci, decorado em tons de azul e cinza. Uma cama enorme dominava o espaço, e grandes janelas ofereciam vista para a floresta e as montanhas além. Parecia um quarto de convidados, não de prisioneira. Mas as aparências enganam. "Há roupas no armário", disse a mulher, indicando uma porta de carvalho. "O banho é ali. Você tem 1 hora." "Para quê?" perguntei, minha voz ecoando no espaço vazio. "Para se tornar apresentável", ela respondeu, seu olhar percorrendo minhas roupas gastas e meu cabelo despenteado com desaprovação clínica. "Ele gosta de cerimônia e de limpeza." Quando ela saiu, fiquei parada no centro do quarto, tremendo não apenas de frio, mas de uma raiva crescente. Fora vendida como um objeto, tratada como mercadoria, e agora esperavam que eu me adequasse para agradar o homem que orquestrara tudo isso? Meus dedos encontraram novamente o colar de lua crescente. "Uma garota deve sempre carregar algo seu." As palavras da minha avó ecoaram em minha mente. Ela havia sido uma curandeira respeitada, uma mulher que conhecia os segredos das plantas e dos espíritos da floresta. O que ela diria agora? Que conselho me daria para sobreviver a este lugar, a este homem? O banho era profundo e luxuoso. A água perfumada com óleos que nunca havia experimentado antes. Permiti-me aquele pequeno conforto, sabendo que precisaria de forças para o que viria a seguir. No armário, encontrei vestidos que pareciam feitos para uma princesa. Sedas, veludos, materiais que meus dedos jamais haviam tocado. Escolhi o mais simples, um vestido azul escuro de tecido macio que se ajustava ao meu corpo sem exibir demais. Prendi meu cabelo loiro em um coque baixo, deixando algumas mechas soltas para emoldurar meu rosto. Sem maquiagem, sem adornos além do colar de prata que escondi sob o tecido, junto à pele. Quando a mulher retornou, seus olhos se arregalaram ligeiramente. "Você..." começou, então parou. "Siga-me." O salão de jantar era vasto, iluminado por candelabros e pelo fogo que rugia na lareira. Uma mesa longa de madeira escura estava posta para 2 pessoas apenas, uma na cabeceira
e outra à sua direita. Cristais refletiam a luz das chamas, criando padrões dançantes nas paredes de pedra. "Espere aqui", instruiu a mulher, indicando um ponto próximo à lareira. "Ele virá em breve." Então ela se foi, e eu estava sozinha novamente, com apenas o crepitar do fogo e o tic-tac distante dos relógios como companhia. Minutos se arrastaram como horas enquanto eu permanecia de pé, recusando-me a sentar apesar do tremor em minhas pernas. Foi quando o senti antes de vê-lo. Uma presença que parecia sugar todo o ar da sala. Uma energia que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. A porta se abriu sem um ruído. E ele entrou. Mikhail Volkov era exatamente como as histórias descreviam, e ao mesmo tempo completamente diferente. Alto, com ombros largos cobertos por um terno impecavelmente cortado. Cabelos negros, curtos nas laterais mas mais longos no topo, caíam sobre sua testa em uma onda controlada. Sua pele tinha o tom dourado de alguém que, apesar do inverno perpétuo deste lugar, encontrava sol em algum outro mundo, mas eram seus olhos que prenderam minha atenção. Âmbar, quase dourado sob a luz do fogo, com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Não havia bondade neles, apenas uma curiosidade fria, calculista. Quando seu olhar encontrou o meu, senti algo estranho percorrer meu corpo. Como eletricidade, mas mais profundo, mais primitivo. Vi suas narinas se dilatarem levemente, como se captasse algo no ar. "Então", disse ele, sua voz surpreendentemente suave para um homem de sua estatura. "Você é o pagamento." Não desviei o olhar. "E você é o coletor de dívidas." Um músculo tremeu em seu maxilar firme, tão rápido que quase não percebi. Ele indicou a cadeira com um gesto elegante. "Sente-se." Não foi um pedido, mas uma ordem. Ainda assim, hesitei por alguns segundos antes de obedecer, apenas para mostrar que tinha escolha, mesmo que fosse apenas uma ilusão. Ele se moveu com a graça de um predador, ocupando a cabeceira da mesa sem fazer barulho. De perto, notei detalhes que não havia captado inicialmente. Uma pequena cicatriz no queixo, o modo como seus dedos longos tamborilavam silenciosamente sobre a madeira escura, o anel pesado de prata com uma pedra negra que usava no dedo médio. "Você tem nome?" perguntou ele, enquanto um homem silencioso surgiu das sombras e começou a servir vinho em taças de cristal. "Elise", respondi, resistindo ao impulso de acrescentar que claramente ele já sabia disso. "Elise Winters." "Winters", ele repetiu, como se provasse a palavra. "Adequado para este lugar." O vinho era tinto e espesso, seu aroma rico preenchendo meus sentidos quando o levei aos lábios. Nunca havia provado nada parecido. Era como beber veludo líquido, doce e amargo simultaneamente. "Imagino que tenha perguntas", disse Mikhail, seus olhos nunca deixando os meus enquanto mais pratos eram servidos silenciosamente. Eu tinha 1000 perguntas, mas apenas uma realmente importava. "O que exatamente espera de mim?" Algo parecido com diversão passou por seus olhos. Direto ao ponto. "Bom." Ele cortou um pedaço de carne tão vermelha que parecia ainda pulsar. "Espero lealdade, obediência quando necessário, e discrição acima de tudo. Se sou uma prisioneira, prefiro o termo convidada com obrigações." "E quais seriam essas obrigações?" Ele tomou um gole demorado de vinho antes de responder. "Sua presença é necessária por razões que no momento você não compreenderia. Digamos apenas que você equilibra certos aspectos desta casa." Olhei para a comida à minha frente. Um prato de carne, legumes perfeitamente cortados, molhos em pequenas tigelinhas de porcelana. Tudo parecia saído de um restaurante caro, o tipo de lugar que eu só conhecia por fotografias em revistas velhas na biblioteca. Meu estômago roncou, lembrando-me que não comia desde o café da manhã escasso. "Posso perguntar quanto tempo ficarei aqui?" Tentei manter minha voz firme. "Até que não seja mais necessário", respondeu ele vagamente. "Ou até que eu me canse de sua companhia. O que vier primeiro." Um calafrio desceu por minha espinha. As histórias diziam que ele raramente mantinha uma garota por mais de alguns meses. O que acontecia com elas depois, ninguém sabia ao certo. "E se eu tentar fugir?" Seu sorriso foi lento e frio como gelo se formando sobre um lago. "Não aconselhável."
Os bosques são perigosos, especialmente à noite. Criaturas espreitam nas sombras. E mesmo que chegasse ao vilarejo... Ele deu de ombros, um gesto elegante. Seu pai assinou documentos. Legalmente você me pertence agora. Engoli a revolta que subiu pela minha garganta. Pessoas não podem ser possuídas. Não? Ele inclinou a cabeça, observando-me como se eu fosse uma curiosidade inesperada. Você seria surpresa com o que pode ser adquirido com o dinheiro e as conexões certas, Elise Winters. Forcei-me a comer. Apesar do nó em meu estômago, a comida era deliciosa, mas cada mordida parecia cinza em minha boca. Quando terminamos, ele se recostou, me estudando com aqueles olhos inquietantes. Amanhã, Vera lhe mostrará a propriedade e explicará suas responsabilidades. Ele se levantou em um movimento fluido. Por enquanto, sugiro que descanse. As noites aqui podem ser perturbadoras para os novatos. Por quê? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Ele pausou, já a caminho da porta. Sonhos, disse finalmente. Este lugar traz sonhos estranhos aos que não estão acostumados às suas energias. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele desapareceu, deixando apenas o eco de passos suaves e um aroma que não consegui identificar. Algo selvagem, como floresta depois da chuva. A mulher que me trouxera, presumivelmente Vera, reapareceu para me escoltar de volta ao quarto. Seu rosto permanecia impassível, mas notei como seus olhos evitavam os meus, como mantinham uma distância cuidadosa. Ele parece satisfeito, comentou enquanto subíamos as escadas. Isso é bom. E quando ele não está satisfeito? Ela hesitou por um instante. Ore para nunca descobrir. Meu quarto estava exatamente como o deixei, mas agora havia um fogo baixo na lareira, e a cama estava preparada, cobertas puxadas para trás convidativamente. Vera me mostrou onde encontrar roupas de dormir, como chamar por ajuda caso precisasse, e então me deixou sozinha após um breve boa noite sem emoção. Quando a porta fechou, testei a maçaneta. Não estava trancada. Isso era inesperado. Eu poderia sair e explorar, ou até tentar fugir. Mas para onde? A neve caía pesadamente agora, visível através das janelas altas. E as palavras de Mikhail sobre criaturas nos bosques ecoavam em minha mente. No banheiro adjacente, encontrei uma escova de cabelos de cerdas macias e diversos produtos que nunca havia utilizado antes. Escovei meus cabelos loiros lentamente, observando meu reflexo no espelho ornamentado. Meus olhos, sempre considerados muito grandes para meu rosto delicado, agora pareciam enormes, dilatados com medo e algo mais. Uma curiosidade que não conseguia suprimir completamente. Vesti uma camisola de algodão macio, ignorando as opções de seda e renda que também estavam disponíveis. O tecido era suave contra minha pele, nada como as roupas ásperas a que estava acostumada. Pequenos luxos que tornavam minha situação ainda mais perturbadora. Uma gaiola de ouro ainda é uma gaiola. Sentada na beira da cama enorme, segurei o colar de lua crescente, agora exposto sobre a camisola. Lembrei-me das histórias que minha avó contava, lendas sobre criaturas da floresta, homens-lobo e pactos antigos. Na época, pareciam apenas contos para assustar crianças, mantê-las longe da floresta à noite. Agora, um uivo distante rompeu o silêncio da noite, fazendo meu sangue gelar. Corri até a janela, afastando as cortinas pesadas. Lá fora, a neve continuava a cair em redemoinhos hipnóticos, e a floresta se estendia como um manto escuro sob o céu nublado. Por um momento, pensei ter visto olhos refletindo a luz da lua entre as árvores. Dourados, como os de Mikhail. Deixei as cortinas caírem e me afastei da janela. A exaustão emocional do dia finalmente me alcançou, e me deitei, puxando as cobertas pesadas até o queixo. Apesar do conforto do colchão macio, demorei a adormecer, minha mente repassando cada detalhe do encontro com Mikhail, cada palavra dita e não dita. Quando o sono finalmente veio, trouxe consigo os sonhos que ele havia mencionado. Sonhei com florestas intermináveis, onde corria descalça sobre a neve que estranhamente não parecia fria. Sonhei com olhos dourados me seguindo entre as árvores,
com vozes ancestrais murmurando em uma língua que eu não conhecia, mas de alguma forma compreendia. E sonhei com Mikhail, não como o homem frio e controlado que havia conhecido, mas como algo mais primitivo, mais perigoso e infinitamente mais atraente. Acordei sobressaltada, o coração batendo contra minhas costelas como um animal enjaulado. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho moribundo do fogo. Sentei-me, respirando com dificuldade, sentindo o suor frio na nuca apesar do calor do ambiente. Foi quando percebi que não estava sozinha. Uma figura escura permanecia imóvel perto da janela, parcialmente oculta pelas sombras. Deveria ter gritado, mas minha voz ficou presa na garganta quando a figura se moveu e a luz fraca da lareira revelou o rosto de Mikhail. Você estava chamando por mim, disse ele, sua voz baixa reverberando no silêncio. O quê? Puxei as cobertas mais para cima, subitamente consciente da fina camisola. Em seu sono, você chamou meu nome. Ele deu um passo à frente, agora completamente visível. Não usava mais o terno elegante. Apenas calças escuras e uma camisa branca parcialmente aberta, revelando um vislumbre de pele dourada e o que parecia ser uma cicatriz antiga percorrendo seu peito. É fascinante, considerando que mal nos conhecemos. Como entrou aqui? Perguntei, lutando para manter minha voz firme. Esta é minha casa. Não há porta fechada para mim. Ele se aproximou mais, parando aos pés da cama. Os sonhos começaram, então. Não era uma pergunta. Você disse que aconteceria. Sim, mas não esperava que fosse tão rápido. Seus olhos, que na penumbra pareciam quase luminosos, percorreram meu rosto com intensidade perturbadora. Você é mais receptiva do que antecipei. Receptiva a quê, exatamente? Em vez de responder, ele estendeu a mão. Posso. Não sabia o que pedia, mas a senti hesitante. Ele se sentou na beira da cama e, com uma delicadeza surpreendente, tocou minha têmpora com a ponta dos dedos. O contato enviou uma onda de calor por todo o meu corpo, como se uma corrente elétrica passasse por cada nervo. Ofeguei, e ele retirou a mão imediatamente, uma expressão intrigada atravessando seu rosto geralmente impassível. Interessante, murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Muito interessante. O que foi isso? Sussurrei, ainda sentindo o eco de seu toque como brasas sob minha pele. Uma confirmação. Ele se levantou abruptamente. Volte a dormir, Elise. Amanhã será um dia longo. Espere, chamei quando ele se virou para sair. Confirmação de quê? Ele pausou à porta, seu perfil recortado contra a escuridão do corredor, de que não cometi um erro ao trazê-la aqui. Sua voz tinha um tom que não conseguia interpretar, algo entre satisfação e resignação. Descanse enquanto pode, os sonhos não vão parar agora que começaram. E então ele se foi, silencioso como havia chegado, deixando apenas o aroma selvagem e o calor persistente de seu toque em minha pele. Não consegui dormir pelo resto da noite. Fiquei deitada, olhando para o teto, repleta de perguntas que não tinham respostas. O que ele havia sentido ao me tocar? O que significavam aqueles sonhos e por quê, apesar do medo e da raiva, uma parte de mim ansiava por seu retorno? Quando a manhã finalmente chegou, trazendo luz fraca através das nuvens carregadas, eu estava exausta e confusa, mas determinada. Se iria permanecer neste lugar estranho, com este homem mais estranho ainda, precisava entender as regras do jogo. Precisava descobrir por que, entre todas as garotas do vilarejo, eu havia sido escolhida. E mais importante, precisava descobrir o que Mikhail Volkov realmente era. Vera chegou com o nascer do sol, trazendo uma bandeja com chá e pão recém-assado. Seu olhar avaliativo percorreu meu rosto cansado. Não dormiu bem? Observou. Não era uma pergunta. Tive visitas, respondi, observando sua reação. Seu rosto permaneceu neutro, mas seus dedos tremeram levemente ao colocar a bandeja sobre a mesa lateral. O alfa tem seus hábitos. É melhor não questioná-los. E quando seus hábitos envolvem invadir meu quarto no meio da noite? Vera finalmente me olhou diretamente, algo como pena em seus olhos.
Então você é mesmo diferente, murmurou. Ele percebeu antes de qualquer um de nós. Diferente como? Insisti, agarrando seu braço quando ela tentou se afastar. Por favor, preciso entender o que está acontecendo. Vera olhou para minha mão em seu braço, então para a porta, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Lentamente, sentou-se na beira da cama. Existem garotas que ele traz para cá, algumas por necessidade, outras por diversão. Ela escolhia as palavras com cuidado. Mas às vezes, raramente, há aquelas que ele escolhe por serem algo mais. Algo que ele precisa. Precisa para quê? Para ancorar sua humanidade. Seus olhos escuros encontraram os meus. A maioria não resiste ao que vem depois. Você pode ser diferente. O toque, ele te tocou? Assenti, lembrando da sensação dos dedos dele contra minha têmpora. E você sentiu calor, não é? Como fogo sob a pele. Minha respiração falhou. Como sabe disso? Porque eu também fui escolhida há muito tempo. Ela afastou a gola alta de sua blusa, revelando uma cicatriz prateada em forma de meia-lua na base do pescoço. Mas eu não era forte o suficiente. Nenhuma de nós foi. Um arrepio percorreu minha espinha. Nenhuma de quem? As outras que vieram antes, as que ele esperava que pudessem ser sua âncora. Ela ajeitou a roupa, escondendo a marca novamente. Venha, o café da manhã será servido. E depois devo mostrar-lhe a propriedade. Ele não gosta de atrasos. Enquanto me vestia com roupas que encontrei no armário, calças de lã fina e um suéter azul petróleo que parecia abraçar meu corpo como uma segunda pele, minha mente fervilhava com mais perguntas do que respostas. O que significava ancorar sua humanidade? O que Mikhail realmente era, que precisava de alguém para mantê-lo humano? O café da manhã foi servido em uma sala menor que o salão de jantar da noite anterior. Mikhail não estava presente. Apenas alguns dos homens que havia visto no portão, agora engajados em conversas silenciosas que cessaram quando entrei. Seus olhares me seguiram enquanto eu me servia de frutas e pães. Alguns curiosos, outros avaliativos, como se tentassem determinar quanto tempo eu duraria. Após a refeição, Vera me guiou pelos corredores labirínticos da mansão. O lugar era maior do que parecia por fora, com alas inteiras que pareciam raramente utilizadas, cobertas por lençóis brancos e poeira. Outras áreas pulsavam com atividade discreta. Empregados silenciosos limpando, cozinheiros preparando alimentos e, ocasionalmente, homens como os que havia visto no portão, todos com a mesma presença intimidante, o mesmo olhar predatório. Eles são como ele? Perguntei baixinho enquanto passávamos por dois deles conversando em um corredor. São parte do pacote, respondeu Vera enigmaticamente. Sua lealdade é ao Alfa acima de tudo. Uma biblioteca vasta ocupava quase toda a ala leste, com estantes que chegavam ao teto repletas de volumes antigos, muitos em línguas que não reconheci. Meus dedos coçaram para explorar aqueles livros. Na pequena biblioteca do vilarejo onde trabalhava, eu havia devorado cada volume disponível, ansiando por mais conhecimento, mais histórias. Você pode vir aqui quando quiser, disse Vera, notando meu interesse. Ele gosta de mulheres que leem, diz que mantém a mente afiada. Para quê? Para que ele precise de mentes afiadas aqui? Um sorriso triste passou pelos lábios dela. Pergunte a ele você mesma. Passamos por estúdios de música com pianos cobertos, salas com equipamentos de ginástica modernos, e até mesmo uma piscina interna com água aquecida que emitia vapor no ar frio. A riqueza exibida era obscena comparada à simplicidade a que eu estava acostumada. É tudo para manter vocês ocupados, comentei amargamente. Para que esqueçam que são prisioneiros. Não somos prisioneiros, corrigiu Vera. Somos família. Família escolhe estar junta. Às vezes a escolha vem depois. Seus olhos tinham uma convicção que me perturbou. Quando você entende o todo, a última parada foi nos fundos da propriedade, onde estábulos elegantes abrigavam cavalos magníficos que relincham suavemente quando nos aproximamos. Um homem idoso de costas curvadas cuidava de um garanhão negro impressionante, murmurando para o animal enquanto escovava sua pelagem brilhante. Este é Otto, apresentou Vera.
Ele cuida dos cavalos há mais tempo que qualquer um de nós esteve aqui. O velho homem se virou, seus olhos azuis quase translúcidos pela idade examinando meu rosto com intensidade desconcertante. A nova, murmurou ele, sua voz áspera como pedras arrastadas sobre cascalho. Tem os olhos certos. Olhos certos para quê? Perguntei, intrigada apesar de mim mesma. Para ver além do véu. Ele sorriu, revelando dentes surpreendentemente brancos e fortes para sua idade aparente. Para ver o que ele realmente é. E o que ele é? Otto apenas sorriu mais amplamente e voltou sua atenção ao cavalo. Você já sabe, menina. Apenas não admitiu para si mesma ainda. No caminho de volta à casa, o céu havia clareado um pouco, permitindo que o sol pálido de inverno brilhasse sobre a neve. A propriedade era realmente deslumbrante vista sob essa luz. A mansão de pedra escura contrastando com o branco imaculado da neve. As montanhas ao fundo criando um cenário de tirar o fôlego. O que é este lugar realmente? Perguntei a Vera enquanto subíamos os degraus de pedra. Um refúgio, respondeu ela. Um lar para aqueles que não têm lugar no mundo lá fora. E qual é meu papel nisso tudo? Vera parou no topo das escadas, olhando para as montanhas distantes. Se você for realmente o que ele pensa, seu papel é salvar a todos nós, inclusive a ele mesmo. Antes que pudesse questioná-la mais, um dos homens que havia conhecido no portão, o de olhos claros e cicatriz no pescoço, apareceu. Aí está você, disse ele, seus olhos frios me examinando rapidamente antes de se voltarem para Vera. O Alfa quer vê-la na sala de treinamento. Agora, Vera assentiu, seu rosto voltando à máscara neutra de antes. Terminarei seu tour depois, Elise. Fique na biblioteca até que eu volte. Eu deveria ter obedecido. Deveria ter ido direto para a biblioteca e esperado como uma boa prisioneira. Mas a menção de uma sala de treinamento havia despertado minha curiosidade, e assim que eles se afastaram, segui-os silenciosamente, mantendo uma distância segura. Eles desceram por uma escadaria que não havíamos visitado durante o tour, levando a um nível abaixo do térreo. O ar ficou mais frio conforme eu descia, e as paredes de pedra não tinham o acabamento refinado do resto da casa. Este lugar era mais antigo, mais primitivo. Vozes ecoavam em um corredor à esquerda. Aproximei-me cautelosamente, escondendo-me atrás de uma coluna quando o corredor se abriu para uma sala circular ampla. O espaço era espartano, chão de madeira desgastado, paredes de pedra nua e um teto alto com clarabóias que deixavam entrar a luz natural. No centro do espaço, Mikhail estava sem camisa, seu torso esculpido coberto por uma fina camada de suor que fazia sua pele dourada brilhar sob a luz difusa. Movendo-se em círculos ao redor dele, estavam 3 outros homens, todos igualmente sem camisa, seus corpos marcados com cicatrizes antigas e tatuagens tribais que pareciam se mover conforme seus músculos flexionavam. Não era um treinamento normal. Havia algo animalesco na forma como se moviam, algo primitivo em seus rosnados baixos. E então, enquanto observava fascinada, um dos homens avançou contra Mikhail com velocidade inumana. O que aconteceu a seguir me fez prender a respiração. Mikhail se esquivou com uma graça impossível, seus movimentos fluidos como água, seus olhos. Eu podia ver mesmo da distância onde estava. Haviam mudado, agora completamente dourados, sem branco ou pupila visíveis. Quando ele contra-atacou, seus dedos pareceram se alongar por um instante, unhas transformando-se em garras? Pisquei, certa de que meus olhos me enganavam. Mas então os outros 2 homens atacaram simultaneamente, e desta vez eu não podia negar o que via. Seus rostos se contorceram brevemente, feições humanas dando lugar a algo mais animalesco, mais lupino. Não era uma transformação completa, mas uma sugestão do que poderiam se tornar. O que provavelmente se tornavam sob a luz da lua cheia, lobisomens. As lendas eram verdadeiras. Um pequeno som escapou de meus lábios. Não um grito, apenas um suspiro de choque. Mas foi suficiente. A cabeça de Mikhail virou em minha direção, seus olhos dourados encontrando os meus através da distância. Os outros homens pararam imediatamente, seguindo seu olhar. Elise, disse ele, sua voz mais profunda, mais rouca do que havia sido durante o jantar. Venha aqui.
Minhas pernas tremiam, mas não havia como fugir agora. Saí de trás da coluna e entrei na sala circular, consciente dos olhares dos outros homens. Não homens, algo mais, que agora recuavam, deixando-nos a sós no centro do espaço. Curiosidade é um traço admirável, disse Mikhail, enquanto eu me aproximava, seus olhos lentamente retornando à cor âmbar normal. Mas também perigoso. O que você é? Sussurrei, incapaz de desviar o olhar. Acho que você já sabe a resposta. Ele deu um passo em minha direção. Não recuei. A questão mais interessante é: por que você não está correndo e gritando agora? Era uma boa pergunta. Por que não estava? Por que, em vez de terror, o que sentia era uma estranha mistura de fascínio e excitação? Talvez eu já suspeitasse, respondi lentamente. As histórias que minha avó contava sobre criaturas nas florestas de Blackwood. Sempre achei que fossem apenas lendas. Lendas geralmente têm um núcleo de verdade. Ele circulou ao meu redor lentamente, como um predador estudando sua presa. Sua avó deve ter sido uma mulher sábia. Ela era uma curandeira, conhecia os segredos da floresta. Algo brilhou nos olhos dele, e ela passou esses conhecimentos para você? Assenti levemente. Alguns. Principalmente sobre plantas medicinais, mas também... Hesitei, lembrando das lições mais estranhas, aquelas que nunca havia realmente entendido. Sobre como ver além das aparências, como sentir as energias que a maioria das pessoas ignora. Interessante. Ele parou à minha frente, perigosamente próximo. E o que você sente agora, Elise Winters? Fechei os olhos brevemente, permitindo-me sentir em vez de pensar. A energia que emanava dele era quase palpável, selvagem, antiga, poderosa. Poder. Respondi sinceramente. E solidão. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez, ou vulnerabilidade rapidamente mascarada. Ele ergueu a mão lentamente, dando-me tempo para recuar se quisesse. Não recuei. Seus dedos tocaram minha bochecha com uma gentileza surpreendente. E novamente aquela onda de calor percorreu meu corpo. Fascinante, murmurou ele. A maioria não suporta meu toque, causa dor ou medo ou ambos. E em mim? Um sorriso lento curvou seus lábios. Em você, causa ressonância. Como se algo em você reconhecesse algo em mim. O que isso significa? Significa que estava certo em trazê-la aqui. Ele abaixou a mão, mas o calor de seu toque permaneceu. Significa que você pode ser o que tenho procurado. E o que seria isso? Minha âncora. Seus olhos se intensificaram. Aquela que me manterá humano quando a besta ameaçar dominar. Um arrepio percorreu minha espinha. Não de medo, mas de reconhecimento. As palavras de minha avó, sussurradas em seu leito de morte, ecoaram em minha mente. Você nasceu com um dom raro, Elise. Algum dia, alguém virá procurá-lo. E quando isso acontecer, você terá uma escolha a fazer. Por que eu? Perguntei. O que tenho que as outras não tinham? Equilíbrio. Ele gesticulou para os homens que nos observavam das sombras. Todos aqui são como eu, em diferentes graus. Precisamos de alguém completamente humano, mas com sensibilidade ao sobrenatural, para nos ancorar a este mundo. Alguém que possa caminhar entre os dois reinos sem ser destruído por nenhum deles. E se eu recusar? Então você será livre para ir, após o próximo ciclo lunar. Ergui as sobrancelhas, surpresa. Livre? Assim, simplesmente? Não há benefício em manter alguém que não serve ao propósito. Seu tom era pragmático, mas havia algo mais em seus olhos. Embora eu suspeite que, até lá, você já terá visto demais para desejar retornar ao mundo que conhecia. Ele estava certo, percebi. Mesmo agora, depois de apenas um dia, a ideia de voltar à vida simples e limitada no vilarejo parecia insatisfatória. Como retornar a um livro já lido depois de vislumbrar um completamente novo? E se eu aceitar? O que acontece então? Então você aprenderá, crescerá, se tornará parte de algo maior que si mesma. Ele deu um passo para trás, mas essa não é uma decisão para hoje. Observe, aprenda, depois, decida.
E enquanto isso? Enquanto isso, você é minha convidada. Com certas liberdades e certas restrições. Seu olhar se endureceu. Primeira restrição. Não vague sozinha pelos níveis inferiores da casa. Há aqueles aqui que ainda não dominaram completamente sua natureza. Como você. Um sorriso inesperadamente genuíno iluminou seu rosto, transformando-o de perigoso a quase charmoso. Eu domino minha natureza há mais tempo que a maioria aqui tem vivido, pequena humana. Ele fez um gesto para os outros homens. Acompanhem nossa convidada de volta aos níveis superiores. Certifiquem-se que ela chegue à biblioteca em segurança. O homem de olhos claros e cicatriz no pescoço se aproximou, agora completamente humano em aparência novamente, e vestindo uma camisa. Venha, senhorita Winters, disse ele com uma formalidade surpreendente. O Alfa retomará seu treinamento agora. Enquanto saía, não pude evitar olhar para trás uma última vez. Mikhail havia retomado sua posição no centro da sala, mas seus olhos ainda estavam em mim, intensos e inescrutáveis. Algo havia mudado entre nós. Um entendimento silencioso tinha sido estabelecido. Eu não era mais apenas uma prisioneira, nem ele apenas meu captor. Éramos peças de um quebra-cabeça maior que apenas começava a se revelar. E apesar de tudo, do medo, da incerteza, da raiva pelos meus pais terem me vendido, senti uma estranha emoção crescer dentro de mim. Uma sensação de propósito, de destino se desdobrando. Ele nunca trouxe ninguém aqui embaixo antes, comentou meu acompanhante enquanto subíamos as escadas. Não alguém novo. Por quê? Ele me olhou com curiosidade genuína. Isso é o que todos gostaríamos de saber, senhorita Winters. O que faz você tão especial aos olhos dele? Era uma pergunta que eu também gostaria de responder. Na biblioteca, encontrei conforto entre os livros antigos. Alguns volumes pareciam ter centenas de anos, com encadernações de couro rachado e páginas amareladas que exalavam o cheiro distinto de conhecimento preservado através dos séculos. Instintivamente, fui atraída para uma seção específica. Livros sobre folclore, mitologia e, mais especificamente, lendas sobre lobisomens. O que encontrei me deixou sem fôlego. Não eram apenas contos fantasiosos, mas registros detalhados, alguns escritos como diários, outros como tratados científicos. Descrições de transformações, hierarquias de alcateias, rituais antigos e menções repetidas a companheiros humanos que serviam como âncoras. Encontrou algo interessante? A voz de Mikhail me sobressaltou. Ele estava parado na porta da biblioteca, agora completamente vestido em roupas casuais, porém elegantes, calças escuras e um suéter cinza que acentuava o dourado de seus olhos. Seu cabelo ainda estava úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Estou apenas explorando, respondi, fechando o livro que examinava. Você tem uma coleção impressionante, acumulada ao longo de muitas gerações. Ele caminhou até mim, seus movimentos silenciosos mesmo sobre o assoalho de madeira. Vejo que encontrou a seção de História Natural. Sorri levemente com seu eufemismo. É assim que chama? Como chamaria? Manual de sobrevivência para humanos em meio a lobisomens? Um lampejo de diversão cruzou seu rosto. Bastante preciso, na verdade. Ele pegou o livro que eu havia fechado. Este é particularmente valioso. Foi escrito por uma mulher como você, há quase 2 séculos. Uma mulher como eu, uma âncora. Ele abriu o livro, virando cuidadosamente para uma página específica. Elizabeth Claremont. Ela viveu entre nossa espécie por 50 anos, documentando suas observações. Foi uma das mais bem-sucedidas. O que aconteceu com ela? Seus olhos encontraram os meus. Ela envelheceu, como todos os humanos fazem. Nós não. A implicação pairou entre nós. Se eu aceitasse esse papel, viveria entre seres que permaneceriam eternamente jovens, enquanto eu envelhecia e morria. Uma perspectiva melancólica. Isso a perturba, observou ele, não como pergunta, mas como constatação. Um pouco, admiti. A mortalidade costuma ter esse efeito nas pessoas. A mortalidade é o que torna humanos tão fascinantes, respondeu ele, devolvendo o livro à estante.
A brevidade de suas vidas os força a sentir tudo tão intensamente, a valorizar cada momento. Fala como se fosse muito mais velho do que parece. Ele sorriu enigmaticamente. Digamos que já vi mais invernos do que seu vilarejo tem de história. Essa revelação deveria ter me chocado, mas depois do que havia presenciado na sala de treinamento, parecia apenas mais uma peça se encaixando no quebra-cabeça. É por isso que precisa de uma âncora? Perguntei. Porque viveu tempo demais como... O que você é? Lobisomem é o termo que humanos usam. Não é completamente preciso, mas serve. Ele se aproximou da janela, observando a paisagem nevada. E sim, quanto mais tempo vivemos, mais a besta dentro de nós cresce em poder. Alguns dos mais antigos simplesmente desaparecem na floresta um dia, rendendo-se completamente ao lado animal. É isso que teme que aconteça com você? Seu silêncio foi resposta suficiente. Os livros mencionam um vínculo, continuei, entre a âncora e o lobisomem. Que tipo de vínculo é esse? Ele se virou para me encarar, sua expressão agora séria. Um vínculo de energia vital. A âncora compartilha um pouco de sua humanidade, e em troca, recebe força e longevidade. Longevidade, mas não imortalidade. Nada é realmente imortal, Elise. Apenas algumas coisas duram mais que outras. A forma como ele disse meu nome, com uma suavidade quase reverente, enviou um arrepio por minha espinha que nada tinha a ver com medo. Como esse vínculo é formado? Perguntei, tentando ignorar a súbita aceleração de meu coração. Mikhail hesitou. Algo raro para ele. Há um ritual, antigo, sagrado. Ele pausou. E íntimo. O modo como pronunciou a última palavra deixou claro o que íntimo significava. Senti meu rosto aquecer. Entendo, murmurei, desviando o olhar. Não acho que entenda completamente. Ele respondeu, sua voz mais baixa. O vínculo não é temporário, nem apenas físico. É uma conexão de almas. Você sentiria minha presença mesmo à distância. Compartilharia meus sonhos. Às vezes, até mesmo meus pensamentos. E você os meus? Ele assentiu. Haveria poucos segredos entre nós. A ideia era simultaneamente aterrorizante e estranhamente atraente. Nunca havia sido particularmente próxima de ninguém. Não dessa maneira. Não com essa profundidade. Por que eu? Perguntei novamente. Deve haver mulheres mais adequadas, mais preparadas para isso. Adequação não é algo que se possa medir ou prever. É instintivo. Ele deu um passo em minha direção. Quando o encontramos, nós simplesmente sabemos. Como? Seu cheiro, ele explicou. Sua energia, a forma como seu corpo responde ao meu toque. E principalmente, ele estendeu a mão, tocando levemente meu colar de lua crescente. O fato de que carrega isto. Olhei para o pingente de prata confusa. Isto? Foi apenas um presente da minha avó. Um presente com propósito. Seus dedos roçaram minha pele ao redor do colar, enviando aquela agora familiar onda de calor por meu corpo. Este símbolo é antigo, anterior até mesmo à minha espécie. Marca aquelas nascidas com o dom da mediação entre mundos. Minha avó nunca mencionou nada disso. Talvez ela soubesse que você não estava pronta para ouvir. Ou talvez... Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Talvez ela estivesse protegendo você. De você? De seu destino. Ele deixou cair a mão, mas permaneceu próximo. Nem todos abraçam alegremente o chamado para servir de ponte entre mundos. Tive a súbita compreensão de que não havia sido acidente, ou mero infortúnio financeiro que levara meus pais a me entregarem a Mikhail. De alguma forma, isso havia sido orquestrado, se não por eles, então por forças além de nossa compreensão. Você sabia sobre mim? Acusei suavemente, antes mesmo de me conhecer. É por isso que aceitou a dívida dos meus pais. Eu suspeitava, admitiu ele. Rumores chegaram até mim sobre a neta da curandeira, a garota com sensibilidade peculiar para o sobrenatural. Quando soube que sua família estava enfrentando dificuldades, ele deu de ombros elegantemente. Criei uma oportunidade. Deveria ter ficado furiosa por essa manipulação.
Mas estranhamente senti apenas uma calma resignação, como se parte de mim sempre tivesse sabido que meu destino estava entrelaçado com algo maior que a vida simples do vilarejo. E se eu aceitar? Perguntei. O que acontece comigo, além do vínculo? Você continuaria sendo humana, mas com certas melhorias. Sentidos mais aguçados, força e resistência aumentadas. E como mencionei, uma vida significativamente mais longa. Ele pausou. Você também seria minha companheira aos olhos de todos aqui, minha igual em status, se não em natureza. Sua companheira, repeti, testando o peso da palavra em minha língua. A palavra tem muitas conotações, ele acrescentou, observando minha reação. Algumas mais tradicionais que outras. E quais se aplicariam a nós? Seu olhar se intensificou. Isso dependeria inteiramente de nós dois descobrirmos juntos. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Pela primeira vez desde que chegara a este lugar estranho, não me senti como uma prisioneira ou uma vítima, mas como alguém sendo oferecida uma escolha. Uma escolha assustadora, certamente, mas ainda assim, minha para fazer. Antes que pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu, e o homem da cicatriz entrou apressadamente. Alfa, disse ele, seu tom urgente. Temos problemas nos limites norte. Caçadores. A expressão de Mikhail endureceu instantaneamente. Quantos? Pelo menos 6. Armados. Klaus está rastreando-os. Reúna os outros. Ele se virou para mim. Elise, fique na casa. Não saia sob nenhuma circunstância. O que está acontecendo? Perguntei, alarmada pela súbita mudança de atmosfera. Caçadores, respondeu ele tensamente. Humanos que conhecem nossa existência e veem como sua missão nos eliminar. Eles são perigosos? Um sorriso sombrio curvou seus lábios. Para nós, apenas se souberem o que estão fazendo. Seu rosto ficou sério novamente. E estes parecem saber. Ele saiu rapidamente, seguido pelo homem da cicatriz, deixando-me sozinha na biblioteca com uma sensação crescente de apreensão. Corri até a janela, mas daquele ângulo só podia ver parte dos jardins e o início da floresta densa. Nada parecia fora do lugar. Minutos se transformaram em horas, enquanto eu esperava, folheando o livro sem realmente absorver seu conteúdo. A mansão havia se tornado estranhamente silenciosa, como se todos tivessem desaparecido ou estivessem contendo a respiração. Quando o céu começou a escurecer, minha preocupação se transformou em medo genuíno. Algo estava errado. Eu podia sentir, não apenas como intuição, mas como uma pressão física no peito, um aperto que ficava mais forte a cada minuto. Foi quando ouvi o primeiro tiro. O som ecoou pela propriedade, seguido por outro, e então vários em rápida sucessão. Corri para a janela e vi figuras se movendo na borda da floresta. Sombras escuras contra a neve, movendo-se com velocidade sobrenatural. E então, vi Mikhail. Mesmo à distância, reconheci sua forma, mais massiva agora, parcialmente transformada enquanto liderava seus homens contra os invasores. A batalha era brutal, primitiva, garras contra aço, presas contra balas. Um grito rasgou o ar da noite, um uivo de dor que ressoou não apenas em meus ouvidos, mas dentro de minha própria alma. Sem pensar, corri para fora da biblioteca, descendo escadas e atravessando corredores até chegar à porta principal. Vera apareceu do nada, bloqueando meu caminho. Você não pode sair. O Alfa ordenou. Ele está ferido, afirmei, sabendo instintivamente que era verdade. Posso sentir. Ela hesitou, seus olhos arregalados de surpresa. Você já está conectada a ele? Não sei explicar, mas sei que ele precisa de ajuda. Empurrei-a para o lado com uma força que não sabia possuir. Onde guardam os suprimentos médicos? Minha avó me ensinou sobre ervas e cura. Algo em minha determinação a fez ceder. No laboratório, ala oeste. Vou mostrar o caminho. O laboratório era uma mistura de modernidade e tradição. Equipamentos médicos sofisticados dividiam o espaço com ervas secas penduradas e frascos de substâncias que reconheci de meus aprendizados com minha avó. Rapidamente, reuni o que achei que precisaria. Ataduras, antissépticos e algumas ervas específicas que sabia serem eficazes contra infecções. Quando retornamos à entrada principal, a porta se abriu violentamente.
2 homens carregavam Mikhail, seu corpo parcialmente transformado, contorcendo-se de dor. Sangue escuro manchava seu peito e ombro, onde um objeto metálico, não uma bala comum, mas algo mais complexo, estava profundamente alojado. Prata, disse um dos homens, seu próprio braço sangrando de um ferimento superficial. Envenenada com acônito, Vera ofegou, mas eu já estava me movendo, guiando-os para a sala mais próxima com um sofá grande o suficiente. Coloquem-no aqui, instruí, assumindo naturalmente o controle da situação. Precisamos remover isso agora, antes que o veneno se espalhe mais. Não é tão simples, argumentou o homem da cicatriz, que agora notei se chamava Marcos. A prata nos enfraquece. Ninguém aqui pode tocá-la sem sofrer queimaduras graves. Eu posso, afirmei, já preparando os instrumentos que havia trazido. Sou humana, lembra? Mikhail abriu os olhos, completamente dourados agora, selvagens de dor. Seu olhar encontrou o meu, e por um instante, pensei ver medo em suas profundezas. Elise, ele ofegou, sua voz distorcida pela transformação parcial. Não. É perigoso. Cale-se, respondi com firmeza, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. Você me trouxe aqui por uma razão, agora vou provar que estava certo. Com mãos surpreendentemente firmes, examinei o ferimento. O projétil estava profundamente alojado, mas não parecia ter atingido nenhum órgão vital. O problema maior era o veneno. Eu podia ver as veias escurecidas se espalhando do ferimento, como teias de aranha negras sob sua pele. Segure-o, instruí os homens. Isso vai doer. Usando uma pinça cirúrgica, comecei a extrair o projétil de prata. Mikhail rugiu de dor, seu corpo se contorcendo com força suficiente para quase derrubar os 2 homens que o seguravam. Mas mantive minhas mãos firmes, focadas na tarefa. Quando finalmente extraí o objeto, uma espécie de dardo com inscrições antigas, sangue escuro jorrou do ferimento. Rapidamente, apliquei uma pasta que havia preparado com ervas específicas que minha avó me ensinara a serem antídotos para venenos místicos. Agora precisamos limpar o sangue, disse, trabalhando metodicamente. Ele precisa beber isso. Entreguei a Vera uma mistura de ervas em água quente. É amargo, mas vai neutralizar o que já está na corrente sanguínea. Por 1 hora inteira, trabalhei incansavelmente, alternando entre limpar o ferimento, aplicar mais pasta medicinal e forçar Mikhail a beber pequenos goles da infusão amarga. Gradualmente, as veias escurecidas começaram a clarear e sua respiração ficou menos laboriosa. Os outros observavam em silêncio respeitoso, ocasionalmente seguindo minhas instruções quando pedia mais água quente ou panos limpos. Havia uma nova expressão em seus rostos. Não mais avaliação fria ou curiosidade, mas algo que se aproximava de admiração. Finalmente, quando o céu lá fora já estava completamente escuro, Mikhail estabilizou. Sua forma havia retornado ao humano normal, e ele dormia agora, seu peito subindo e descendo em um ritmo constante. Exausta, deixei-me cair em uma cadeira próxima, minhas mãos manchadas de sangue e ervas. Como sabia o que fazer? Perguntou Marcos, quebrando o silêncio. Minha avó, respondi simplesmente. Ela me ensinou sobre venenos e antídotos, especialmente os que afetam seres como vocês. Ela sabia, murmurou Vera, mais para si mesma do que para mim. Ela te preparou para isso. Olhei para o rosto adormecido de Mikhail, tão diferente em sono, mais jovem, quase vulnerável. Os caçadores? Perguntei. Eliminados, respondeu Marcos sucintamente. Mas podem haver mais. Geralmente trabalham em grupos maiores. Por que atacariam vocês? Pelo que vi, vocês mantêm distância do vilarejo. Não machucam ninguém. Marcos trocou um olhar com Vera. É mais complicado que isso. A história entre nossa espécie e certos clãs de caçadores. Vendetas antigas que vão além da razão. Algo na forma como ele falou me fez suspeitar que havia mais nessa história do que estavam dispostos a compartilhar no momento, mas estava exausta demais para insistir. Ele vai sobreviver, afirmei, voltando minha atenção a Mikhail. Mas precisará de cuidados constantes pelos próximos dias. O veneno pode não estar completamente neutralizado. Você ficará com ele?
Perguntou Vera, e percebi que era tanto um teste quanto uma pergunta. Olhei novamente para o homem, não apenas homem, que havia me comprado dos meus pais, me trazido para este mundo estranho, e aparentemente me esperado por mais tempo do que eu poderia imaginar. Sim, respondi suavemente. Ficarei com ele. Durante 3 dias e 3 noites, raramente deixei o lado de Mikhail. Ele alternava entre períodos de sono profundo e febril agitação, às vezes murmurando em línguas que eu não reconhecia, outras vezes chamando nomes que suspeitei pertencerem a pessoas há muito tempo desaparecidas. Em seus momentos de lucidez, nossos olhares se encontravam em silenciosa comunicação. Gratidão da parte dele, determinação da minha. Na manhã do 4º dia, despertei de um breve cochilo na poltrona ao lado de sua cama para encontrá-lo completamente acordado, observando-me com olhos claros e atentos. Você salvou minha vida, disse ele, sua voz rouca pelo desuso, mais forte. Apenas retribuí o favor, respondi, esticando meus músculos doloridos. Você me deu um propósito quando me trouxe aqui. Um sorriso fraco curvou seus lábios. Uma troca justa, então. Aproximei-me para examinar seu ferimento, que agora estava quase completamente cicatrizado. Outra prova de sua natureza sobrenatural. Onde uma ferida daquele tamanho levaria semanas para curar em um humano normal, em Mikhail restava apenas uma marca rosada, que logo desapareceria completamente. Os caçadores, ele disse enquanto eu trocava o curativo por hábito mais que necessidade. Você perguntou a Marcos sobre eles. Estou curiosa sobre por que alguém caçaria vocês deliberadamente. Não parece que estejam causando problemas para ninguém. Mikhail suspirou, sentando-se com cuidado contra os travesseiros. É uma história antiga. A família Laurent tem caçado nossa espécie por quase 5 séculos, desde que um de nós matou a filha do patriarca durante uma lua de sangue. Luna de sangue? Um raro fenômeno astronômico que amplifica nossa natureza selvagem, tornando mais difícil manter o controle. Seus olhos encontraram os meus. Foi por isso que começamos a buscar âncoras humanas, para nos ajudar a manter nossa humanidade durante esses períodos. E quando será a próxima lua de sangue? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Em 2 semanas. Ele observou minha expressão cuidadosamente. É por isso que sua chegada agora foi tão providencial. Sem uma âncora, há o risco de que eu perca o controle completamente durante o ritual. Ritual? Durante a lua de sangue, realizamos uma cerimônia de renovação. É quando somos mais vulneráveis, mas também quando estamos em nossa forma mais poderosa. Ele fez uma pausa. É também quando o vínculo com uma âncora seria formado, se você escolher esse caminho. 2 semanas. 2 semanas para decidir se abandonaria minha humanidade normal para me vincular a este homem, esta criatura, para sempre. Você não precisa decidir agora, ele acrescentou, como se lesse meus pensamentos. Mas precisa entender completamente o que está em jogo. E o que está? Minha humanidade, ele respondeu simplesmente, e a segurança de todos que vivem sob minha proteção. A responsabilidade era imensa, maior do que qualquer coisa que já havia enfrentado antes. E ainda assim, durante aqueles dias cuidando dele, algo havia mudado em mim. O medo inicial e a revolta tinham dado lugar a uma compreensão mais profunda, um senso de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Preciso pensar, disse finalmente. Ele assentiu. É justo. Mas enquanto pensa, gostaria de lhe mostrar algo que talvez ajude em sua decisão. Na tarde seguinte, quando Mikhail estava forte o suficiente para caminhar sem assistência, ele me levou para uma parte da propriedade que eu ainda não havia visitado. Um prédio anexo, menor e mais antigo que a mansão principal, escondido parcialmente por árvores perenes. Este lugar era o coração da propriedade muito antes da mansão existir, explicou ele enquanto abria a porta pesada de madeira. Foi construído pelos primeiros da minha espécie que se estabeleceram nesta região, há mais de 300 anos. O interior era surpreendentemente acolhedor. Uma grande sala circular com teto abobadado,
paredes cobertas por tapeçarias antigas retratando cenas de florestas e lobos, e no centro, uma lareira de pedra rodeada por almofadas e tapetes. O salão de encontros, explicou Mikhail, observando minha reação. Aqui, tomamos decisões que afetam toda a nossa comunidade. Aqui celebramos nascimentos e choramos partidas. E aqui... Ele fez um gesto para uma porta menor ao fundo. Guardamos nossa história. A sala além era um tipo de arquivo. Prateleiras e mais prateleiras de livros, documentos e artefatos. Alguns parecendo incrivelmente antigos. Nossa espécie existe há milênios, continuou ele, caminhando entre as estantes. Nem sempre fomos o que somos hoje. No início, éramos mais bestas que homens, vivendo nas sombras, temidos e caçados. Aprendemos, evoluímos, encontramos maneiras de coexistir com humanos, geralmente à distância. E as âncoras? Perguntei. Como essa tradição começou? Ele parou diante de uma vitrine de vidro que continha um medalhão de prata muito parecido com meu colar de lua crescente. Com ela, respondeu, indicando um retrato pendurado acima da vitrine, uma mulher de cabelos claros e olhos penetrantes, vestida com roupas de outra época. Lydia Wintersmith, a primeira âncora. Aproximei-me do retrato, sentindo uma estranha conexão com a mulher pintada. Wintersmith, repeti. Muito parecido com meu sobrenome. Não é coincidência, confirmou Mikhail. As primeiras âncoras geralmente passavam seu dom através do sangue, embora às vezes pulasse gerações. Está dizendo que sou descendente dela? É uma possibilidade forte. O que explicaria sua aptidão natural, sua capacidade de suportar meu toque, até mesmo sua habilidade instintiva de curar venenos místicos. Ele tocou a moldura do retrato com reverência. Lydia foi vinculada ao primeiro de nossa linhagem, Ajax Volkov. Ela transformou nossa espécie, nos ensinou a equilibrar as duas naturezas, em vez de ser dominados pela besta. O que aconteceu com ela? Um sorriso triste cruzou seu rosto. Viveu uma vida extraordinariamente longa para uma humana daquela época, quase 90 anos. E quando morreu, Ajax a seguiu no dia seguinte, incapaz de continuar sem sua âncora. A história era ao mesmo tempo bela e assustadora. O vínculo que ele propunha não era algo trivial. Era literalmente uma questão de vida ou morte para ambos. Por que me mostrou isso? Perguntei suavemente. Para que entenda que o que ofereço não é escravidão, nem mesmo parceria comum. Seus olhos encontraram os meus, intensos e sinceros. É um legado, uma continuação de algo maior que nós dois. Voltamos para a sala circular, onde Mikhail acendeu a lareira. Sentamos nos tapetes próximos ao fogo, o silêncio entre nós carregado com o peso do que havia sido revelado. Você disse que minha avó provavelmente sabia sobre tudo isso, comentei finalmente. Porque ela nunca me contou. Talvez estivesse te protegendo. Ou talvez... Ele olhou para as chamas dançantes. Talvez estivesse esperando que você descobrisse seu caminho por conta própria. Não foi exatamente por conta própria. Observei secamente. Você manipulou as circunstâncias. Um sorriso envergonhado cruzou seu rosto. Uma expressão surpreendentemente humana para alguém tão poderoso. Culpado, admitiu, mas apenas criei a oportunidade. A decisão final sempre foi e sempre será sua. Observei seu perfil recortado contra o fogo. Os ângulos fortes de seu rosto, a curva determinada de sua mandíbula, os olhos que refletiam as chamas como ouro líquido. Nos dias em que cuidei dele, havia descoberto o outro lado de Mikhail Volkov. Não apenas o alfa intimidante, mas um homem carregando o peso de séculos, protegendo aqueles sob seus cuidados, lutando constantemente contra sua própria natureza dual. Se eu aceitar, disse lentamente, quero algumas condições. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Condições? Primeiro, quero poder visitar o vilarejo ocasionalmente. Não para ficar, mas para garantir que meus pais estejam bem. Ele assentiu. Justo, embora com escolta para sua própria segurança. Segundo, quero aprender tudo o que puder, sobre sua espécie, sobre âncoras, sobre o que posso fazer.
Acesso completo a todos os livros e conhecimento. Já era minha intenção, respondeu ele. Uma âncora ignorante não serve ao propósito. E terceiro, hesitei, reunindo coragem. Se vamos formar esse vínculo, preciso saber quem você realmente é. Não apenas o alfa, não apenas o lobisomem, mas o homem. Sua história, seus medos, seus sonhos, tudo. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, e percebi que estava pedindo algo que poucos, talvez ninguém, haviam pedido antes. O vínculo revelaria muito disso naturalmente, murmurou ele. Não quero descobrir através de magia, insisti. Quero ouvir de você. Por um longo momento, ele apenas me observou, como se avaliasse não apenas meu pedido, mas algo mais profundo, minha capacidade de realmente compreendê-lo. Muito bem, concordou finalmente. Mas esse tipo de verdade funciona nos dois sentidos, Elise Winters. Estou contando com isso, respondi, surpreendendo a nós dois com minha convicção. Nas noites seguintes, enquanto a lua crescia no céu noturno, Mikhail e eu compartilhamos histórias. Ele me contou sobre seu nascimento em uma Rússia que não existe mais, sobre como foi transformado durante uma caçada que deu errado quando tinha apenas 23 anos. Falou sobre as décadas aprendendo a controlar sua natureza, os séculos vagando pelo mundo buscando outros como ele, e, finalmente, a criação deste refúgio nas montanhas de Blackwood. Em troca, compartilhei minha infância como uma garota estranha em um vilarejo pequeno, minhas horas solitárias na biblioteca devorando livros que me transportavam para outros mundos, os ensinamentos preciosos de minha avó sobre plantas e cura, e meus sonhos secretos de um destino maior do que parecia possível em minha vida anterior. A cada história compartilhada, a distância entre nós diminuía. O que começou como conversas formais se transformou em discussões profundas, depois em confissões sussurradas, e, eventualmente, em momentos de intimidade não física, mas igualmente poderosa, o tipo de conexão que transcende o corpo e toca a alma. E então, finalmente, chegou a noite da lua de sangue. O ritual seria realizado no salão circular que Mikhail havia me mostrado. Quando cheguei, vestida com um longo vestido branco que Vera havia insistido ser tradicional, o espaço estava transformado. Velas vermelhas ardiam em suportes de prata ao redor do perímetro. No centro, onde normalmente ficava a lareira, havia um círculo de pedras antigas com símbolos entalhados. O ar cheirava a ervas queimadas, sálvia, alecrim e algo mais exótico que não reconheci. Marcos, agora formalmente apresentado como o beta do pacote, me conduziu ao centro do círculo. Os outros membros do pacote, cerca de 20 ao todo, formavam um círculo ao redor, todos vestidos com roupas cerimoniais escuras que contrastavam com meu branco virginal. Está pronta? Perguntou Marcos baixinho. Assenti, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos na sala podiam ouvi-lo, com seus sentidos aprimorados. A porta principal se abriu e Mikhail entrou. Ele parecia diferente esta noite. Mais alto, de alguma forma, mais poderoso. Seus olhos já completamente dourados. Vestia apenas calças de couro negro, seu torso nu revelando músculo esculpido, e as antigas cicatrizes que contavam a história de séculos de lutas. Quando nossos olhares se encontraram através do círculo, senti aquele agora familiar calor se espalhar por meu corpo. Mas desta vez era mais intenso, quase doloroso em sua urgência. A lua de sangue se ergue, anunciou Marcos formalmente. Sentimos seu chamado em nosso sangue, o despertar da besta primitiva. Nesta noite, buscamos equilíbrio através do vínculo sagrado entre alfa e âncora. Mikhail caminhou lentamente até mim, seus movimentos fluidos como água. Quando entrou no círculo de pedras, pude sentir a energia ao nosso redor mudar, tornando-se mais densa, mais carregada. Elise Winters, ele disse, sua voz mais profunda que o normal, reverberando nas paredes do salão. Você vem voluntariamente? Venho, respondi, minha voz surpreendentemente firme. Você entende o que está oferecendo? Sua humanidade compartilhada, seu espírito como âncora, sua vida entrelaçada com a minha?
Entendo, afirmei, mantendo meus olhos nos dele. E você, Mikhail Volkov? Continuou Marcos. Vem voluntariamente? Venho, respondeu ele, nunca desviando o olhar do meu. Você entende o que está oferecendo? Sua proteção inabalável, sua lealdade eterna, sua alma entrelaçada com a dela? Entendo, afirmou Mikhail, sua voz carregada de convicção. Marcos aproximou-se, carregando um pequeno punhal de prata e uma taça antiga. Sangue vincula, disse ele, entregando-me o punhal. Sangue sela. Com mãos firmes, fiz um pequeno corte na palma da minha mão e permiti que o sangue pingasse na taça. Marcos então ofereceu o punhal a Mikhail, que repetiu o processo, seu sangue, notavelmente mais escuro que o meu, misturando-se ao meu na taça. Marcos ergueu a taça para a clarabóia acima, onde a lua, agora tingida de vermelho, derramava sua luz sobrenatural. Pela lua de sangue, selamos este vínculo. Ele ofereceu a taça primeiro a mim. Sem hesitar, bebi um pequeno gole do líquido metálico. Era simultaneamente doce e amargo, quente e frio, uma contradição que parecia apropriada para o momento. Mikhail tomou a taça em seguida, seus olhos nunca deixando os meus enquanto bebia. Agora, disse Marcos, o toque que completa. Mikhail estendeu as mãos e coloquei as minhas sobre as dele. No instante em que nossas palmas cortadas se tocaram, uma onda de energia explodiu entre nós. Não apenas o calor familiar, mas algo muito mais poderoso. Era como ser atingida por um raio, cada célula do meu corpo vibrando em uma frequência nova e estranha. Ofeguei quando imagens inundaram minha mente, memórias que não eram minhas, florestas antigas sob luas cheias, sangue e batalha, séculos de solidão. E então, mais recentemente, o momento em que Mikhail me viu pela primeira vez através da janela da biblioteca no vilarejo, observando-me secretamente por meses antes de arranjar minha vinda. Ele também arfou, e soube que estava experimentando minhas memórias, minha infância solitária, meu refúgio nos livros, meus sonhos secretos de algo mais. E então, tão subitamente quanto começou, a onda de energia se estabilizou, transformando-se em uma corrente constante entre nós. Ainda podia sentir sua presença em minha mente, mas não era invasiva. Era como um suave zumbido de reconhecimento, um senso de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Está feito, anunciou Marcos. A âncora está vinculada, o alfa está ancorado. Um murmúrio de aprovação percorreu o círculo de observadores. Senti algo mudar dentro de mim. Uma nova consciência despertando. Meus sentidos pareciam mais aguçados, cores mais vibrantes, sons mais claros. E, acima de tudo, havia Mikhail, não apenas fisicamente diante de mim, mas também dentro de mim, uma presença constante que de alguma forma não diminuía, mas ampliava quem eu era. Sente? Perguntou ele suavemente, seus polegares acariciando minhas palmas que ainda estavam pressionadas contra as dele. É extraordinário, sussurrei. Naquela noite, enquanto a lua de sangue banhava a terra em seu brilho vermelho, celebramos com um banquete que combinava o primitivo e o refinado, assim como a própria natureza daqueles com quem agora estava ligada. Música antiga ecoou pelo salão, e pela primeira vez, vi os lobisomens não como criaturas ameaçadoras, mas como uma comunidade, uma família, como Vera havia dito. Quando a celebração diminuiu e o céu começou a clarear no horizonte, Mikhail me levou até os jardins cobertos de neve. A lua de sangue havia dado lugar a um amanhecer cor-de-rosa, o início de um novo dia e uma nova vida. Arrependimentos? Perguntou ele, seus olhos agora de volta ao âmbar normal, mas carregando uma nova profundidade, a profundidade de alguém que havia compartilhado sua alma. Nenhum, respondi com sinceridade. O vínculo é para sempre, sabe? Ele comentou, seu braço envolvendo minha cintura com uma familiaridade que agora parecia natural. Mesmo quando você eventualmente partir deste mundo, parte de você permanecerá comigo. E parte de você sempre estará comigo. Completei, entendendo agora a beleza e o peso do que havíamos feito. Olhei para a mansão que antes havia me parecido uma prisão e agora era meu lar.
para a floresta que antes parecia ameaçadora e agora era simplesmente parte do território que ajudaria a proteger. E finalmente, para o homem ao meu lado, não mais um monstro ou um captor, mas meu companheiro, minha outra metade em um equilíbrio perfeito entre o humano e o selvagem. Os caçadores voltarão, observei, lembrando-me do perigo que ainda existia lá fora. Sim, concordou Mikhail. Mas desta vez estaremos mais fortes, juntos, juntos, repeti, saboreando a palavra e sua promessa. Quando o sol finalmente se ergueu completamente sobre as montanhas, iluminando o mundo em um novo dia, senti algo que havia esquecido ser possível. Não apenas aceitação ou resignação, mas verdadeira felicidade. Eu, Elise Winters, que havia sido vendida como pagamento de uma dívida, havia encontrado não escravidão, mas libertação. Não um fim, mas um começo. E quando Mikhail se inclinou para selar nossa união com um beijo, nosso primeiro, sob a luz do sol nascente, soube que havia encontrado o meu verdadeiro destino. Não como vítima de circunstâncias, mas como parceira igualitária em algo muito maior que eu mesma. Meus pais haviam me vendido a um alfa cruel, e após me tocar, ele não conseguiu me deixar partir. Mas a verdade era muito mais profunda e mais bela. Após me conhecer, eu também não consegui deixá-lo partir. E assim começou nossa história juntos. Não um conto de cativeiro, mas de libertação. Não uma prisão, mas um lar. Não um fim, mas um começo eterno.